Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Bem-vindo ao meu canal. Antes de tudo, inscreva-se, tá? Dê aquele joinha e se você não gostar, pode desmarcar no final. É só para você não esquecer, tá bom? Ok, eu quero falar nesse vídeo sobre algumas outras particularidades dos parasitas e do parasitismo, uma relação ecológica muito importante. Temos aí alguns vídeos que eu já fiz sobre isso. Dá uma olhadinha lá se você está chegando agora, tá legal? Muito bom! Agora eu gostaria de falar para vocês sobre alguns casos importantes, algumas definições estratégicas para você entender como essa relação funciona. Olha só, você sabe o que é enzoonose? Enzoonose, né? Enzoonose. Então, envolve uma doença que está dentro de um grupo de animais, ou seja, uma doença exclusivamente de animais, tá? Por exemplo, a peste suína, tá bom? E o verme, ó, Dichtophone renale, é um parasita exclusivo do rim que acontece em cão e acontece em lobos. Tem alguma coisa a ver pelo fato da proximidade biológica entre cães e lobos. Isso é um verme, é um elemento que agride a parede interna dos rins desse animal e pode eventualmente causar a morte deles por conta da grande quantidade de vermes que acaba impossibilitando a capacidade filtradora dos rins, como mostra, por exemplo, nessa foto. Então vocês estão vendo aqui os rins afetados, aqui um rim aberto, e dá uma olhada no tamanho desses vermes que estão aqui, ó, né? Estão aqui dentro de uma parte de um rim, né? Então, um parênquima totalmente destruído por conta da presença desses vermes que mais parecem minhocas, tá? Bom, pelo menos, olha, você não precisa se preocupar porque essa doença não atinge a nossa espécie, certo? Mas para quem tem animal de estimação é muito complicado, tá bom? Bom, agora, então, vamos falar um pouquinho de alguma coisa mais abrangente, que é a endemia. Muito bem, nós estamos vivendo nessa época, nós estamos aqui em setembro de 2020 e nós estamos no inverno ainda. Então, o que acontece no inverno? Existe a probabilidade, né? Existe a probabilidade de que as doenças respiratórias sejam mais frequentes. Por quê? Porque, na verdade, você tem pouca chuva, certo? Uma estiagem, né, no inverno, e essa estiagem no inverno, nessa região, causa o acúmulo de partículas poluentes na atmosfera, e essas partículas são na verdade, elas são respiradas pelas pessoas e podem causar irritação na mucosa ou nas mucosas. Tanto no olho, pode causar na boca, pode causar na garganta, pode causar no nariz, uma série de irritações. Então, esse tipo de problema, fora os problemas respiratórios de fundo alérgico, são já estimados nessa época. Então isso chama-se uma endemia, tá? Então a endemia, olha aqui, ó, é a prevalência usual de determinada doença, tá? Em relação a uma determinada região, uma área, tá? Normalmente considera-se como endêmica a doença cuja a incidência permanece constante por vários anos. Não houve uma mudança considerável, dando uma ideia de equilíbrio, uma ideia de normalidade dentro daquele panorama. Por exemplo, no inverno é de um jeito, no verão é de outro, etc. Tá?
Então, aí que tá. Ou seja, é o número esperado de casos de um evento em determinada época. Então, vamos imaginar o seguinte: no verão, você vai lá na praia, tudo bem. Aí, quem fatura bastante com aquelas épocas de verão, aqueles turistas todos, são as farmácias. E o que mais, se você perguntar, o que mais se vende naquele lugar é antibiótico, remédio para vômito, remédio para diarreia. Então, são problemas digestórios. Por quê? Com a chegada de muitas pessoas, aumenta a emissão de poluentes na água, né? De poluentes de matéria orgânica, como fezes, urina. E o saneamento não dá conta, o que causa a proliferação de bactérias e outros micro-organismos presentes na água. E as pessoas se contaminam e adquirem algumas intoxicações, né? Alguns problemas intestinais, gastrointestinais. Então é muito comum isso aumentar no verão. Então veja que no inverno é de um jeito, no verão é de outro. Isso é endêmico, tá bom? É esperado, tá? Então no início de inverno espera-se que, olha só, a cada 100 habitantes, 25 estejam gripados. Então isso é normal, tá? Então 25 equivale ao que? 1/4 da população esteja gripada, tá? Agora, a epidemia ou surto epidêmico, epidemia já é uma situação mais preocupante, tá? É ocorrência em uma coletividade ou numa região de casos, que às vezes a região tem poucas pessoas, né? Mas numa coletividade, ou seja, num espaço pequeno, você pode ter muita gente. Então, numa comunidade, coletividade ou região, tá? Os casos que ultrapassam nitidamente a incidência normalmente esperada. Então, você precisa ter uma noção endêmica para poder entender quando é epidemia, tá? Que extrapolou os limites esperados, tá bom? Então, ultrapassam nitidamente a incidência normalmente esperada de uma doença derivada de uma fonte comum de infecção ou propagação, tá? Então, quando do aparecimento de um único caso em área endêmica, né, uma doença transmissível. Então, quando uma doença ela é desconhecida, ela aparece pela primeira vez, você já tem uma preocupação, certo? Por exemplo, doença de Chagas no Arizona. Então, não pode haver, não existe uma situação normal em que haja aquela doença. Então, às vezes, 2 casos já é considerado ou trabalhado, tratado como uma epidemia. Podemos considerar como uma epidemia em potencial, né? Da mesma forma que o aparecimento de um único caso onde havia há muito tempo, vejam só, determinada doença considerada erradicada ou extinta. Ela não tinha mais em aquele ambiente, por exemplo. Você pode ter, por exemplo, o reaparecimento de uma doença como a varíola. Você pode ter a paralisia infantil aqui no Brasil. Você pode ter algumas, já eram consideradas doenças controladas e não mais existentes, e agora elas voltam a aparecer. Então isso aí já é uma situação fora do controle. Isso, gente, é uma situação bastante comum e graças à resistência de algumas pessoas a certos tratamentos profiláticos como vacina, muitas podem reaparecer. Tá legal? Bem, pessoal, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Vejam os outros vídeos, tá? E se esse foi importante para você, compartilhe com seus colegas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!